O Jornal da Band começa com um alerta dos bancos para mais um golpe na praça. O do Pix errado. Veja como funciona e como não ser enganado. O novo golpe deixa a polícia em alerta. Dados e processos judiciais estão sendo roubados por quadrilhas que fazem estelionato digital. Golpe do Pix, golpe do WhatsApp, falso motoboy, pirâmide financeira. Parece que todo dia surge um golpe novo. Atenção para um novo golpe na praça. E se um motoboy chegar na sua casa dizendo que tem um presente para você, um brinde, mas que para entregar ele só precisa tirar uma foto do seu rosto, pode chamar a polícia. É golpe. E cada vez mais gente cai. Você já se perguntou por quê? Passar o cartão. Olha o que acontece. A vítima da vez perdeu R$25 mil. Por que parece que o Brasil virou um verdadeiro paraíso para golpistas? E por que eles parecem não ter medo de nada? Já percebeu, né? Tem um oceano, uma diversidade de golpes só à espera de um clique. Talvez você aí já tenha passado por isso. A pessoa compra um produto pela internet, mas o site é falso. O que acontece é que o dinheiro é verdadeiro, esse vai embora, só que a mercadoria nunca chega. Oi pessoal, meu nome é Tainara Barzani e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem tirando o sossego dos brasileiros. O grande aumento no número de golpes, o famoso crime de estelionato. Eu sou advogada e nos últimos anos tenho visto esse problema crescer de uma forma assustadora. Nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma simples e direta, sem juridiquês, por que esse problema só cresceu nos últimos tempos. E como o nosso sistema, infelizmente, acaba favorecendo esse tipo de crime, principalmente online. E o que eu vou te contar aqui, pouca gente sabe o real impacto. Fica comigo até o final, porque entender isso é o primeiro passo para a gente se proteger e cobrar mudanças. Antes de mais nada, vamos entender o que é o crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal. O crime de estelionato ocorre quando uma pessoa se utiliza de engano, de fraude, para poder conseguir uma vantagem ilícita causando prejuízo a outra pessoa. Um exemplo clássico é aquele que estava ocorrendo recentemente, que o golpista chegava geralmente até idosos, diziam que uma pessoa tinha enviado ali um buquê de flores e que o valor da taxa de custo ali para aquela entrega era R$15. A pessoa acreditava que estava pagando aquele valor de R$15 quando olhava na maquininha, mas na verdade o valor descontado era muito mais, era 10 vezes mais. Outro tipo de golpe muito comum é quando você faz compra acreditando ser no site oficial daquela empresa e na verdade aquele site é clonado. Os golpistas conseguem copiar todo o estilo de site ali daquela empresa, mas o link geralmente é um link diferente e você acredita que está fazendo a compra, por exemplo, nas Americanas, no Carrefour. Acontece muito quando você está pesquisando algum produto e aí começa a surgir várias publicidades nas suas redes sociais sobre aquele produto que você pesquisou. Se você clicar no link dessas publicidades, geralmente são sites clonados, que te fazem acreditar que tem uma mega promoção em um site conhecido, como a Magazine Luiza, Americanas, vários sites, e aí você acredita que está comprando no site oficial, quando na verdade o site é clonado e aquilo não passa de um golpe. Nesses exemplos, eu trouxe um que ocorre de maneira presencial e outro que ocorre de maneira online, mas a lógica é a mesma. É induzir você ao erro para poder tirar proveito. É um crime que geralmente mexe com a inteligência e com a boa-fé da vítima. E por isso mesmo é tão cruel. Ok, agora segura essa informação, porque aqui está o X da questão. Em 2019, surgiu o pacote anticrime, através da Lei 13.964 de 2019. Essa lei trouxe várias mudanças, principalmente no Código de Processo Penal, e uma delas foi para o crime de estelionato. E essa mudança que o pacote anticrime trouxe foi um verdadeiro divisor de águas, e na minha visão, de forma negativa. Como que funcionava antes do pacote anticrime? Se a polícia tivesse ali a informação de uma ocorrência, de um crime de estelionato, ela tinha um dever de investigar. E o Ministério Público, se tivesse ali todos os elementos, tinha o dever de processar, independentemente da vontade da vítima.
Bastava que o fato ocorresse, fosse comunicado e tivesse ali provas suficientes. E qual que era o impacto disso? Se tinha mais investigações iniciadas e a sensação de um Estado presente na repressão desse crime. Com a nova lei, a regra geral para o estelionato mudou. E como que ficou agora? Para a polícia investigar e para o Ministério Público processar, a vítima precisa representar contra o autor do crime. Mas aí você pode estar me perguntando, tá, mas o que é representar? Não basta a vítima só fazer um boletim de ocorrência. Ela precisa fazer uma manifestação formal, dizendo basicamente: eu quero que essa pessoa seja processada, investigada e processada por esse crime. É um querer específico. E se a vítima não fizer isso, geralmente dentro de um prazo de 6 meses, a partir do momento que ela tem conhecimento de quem é o autor do crime, esse direito dela caduca. E basicamente o Estado não vai poder fazer mais nada, mesmo que saiba a ocorrência do crime e quem é o criminoso. Porém, essa regra da representação não se aplica se a vítima for a administração pública, criança ou adolescente, ou pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz. Nesses casos, a ação continua sendo o que a gente chama de ação penal pública incondicionada, que basicamente, independente da representação da vítima, não precisa de uma representação da vítima. O Ministério Público vai poder dar início ali àquele processo. Mas para a grande maioria das vítimas, que são pessoas adultas e capazes, é necessário sim essa representação. E qual que foi a justificativa para essa mudança? Trazer mais autonomia para a vítima, escolher ali se vai continuar com aquele processo e desafogar o nosso sistema judiciário que está abarrotado de processos, de trabalhos, juízes ali totalmente sobrecarregados. E essa manobra na lei foi para tentar diminuir um pouco das cargas processuais em cima do sistema judiciário. Mas agora vamos conectar os pontos. Por que essa mudança favoreceu tanto o crime de estelionato nos últimos tempos? Além de geralmente as vítimas desse tipo de crime se sentirem envergonhadas, a maioria delas não sabem que precisa fazer essa representação. Muitas acreditam que o simples boletim de ocorrência já é o suficiente. Sem falar nas vítimas que têm um prejuízo menor e acaba achando que não vale a pena ter trabalho, correr atrás, e não querem levar o caso para a polícia porque acham que o prejuízo foi pequeno e não vale toda essa dor de cabeça. E o resultado disso é menos representações, menos investigações, menos processos. Para o nosso sistema, é como se o crime não tivesse acontecendo na dimensão que ele realmente ocorre. E os criminosos sabem disso, eles não são bobos. Eles contam com a desinformação da vítima, o constrangimento de noticiar o fato para a polícia. E com isso, eles fazem uma conta matemática básica ali, que as consequências nesse crime, quando tem, são muito poucas. Então acaba compensando. O risco de ser efetivamente punido diminuiu muito, especialmente em golpes online, onde geralmente os criminosos estão em outros estados, em outras cidades, e utilizam dados falsos. Então, só aumenta a barreira da vítima para poder identificar o autor do crime. Com a necessidade da representação, o Ministério Público só pode prosseguir com esse processo se ele for provocado. Sem uma representação formal da vítima, mesmo que haja provas, haja indícios, eles não podem fazer nada. Diferente de antes, que poderia prosseguir com a investigação e processar ali o suspeito, independentemente da vontade da vítima. E não é só essa mudança na lei. O Brasil, infelizmente, tem outras características que acabam tornando o terreno fértil para esse tipo de crime. E a tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Ela veio para facilitar, para melhorar a nossa vida. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas, como as pessoas de mais idade, por exemplo, ou as pessoas que têm dificuldades com os recursos da tecnologia, geralmente são as pessoas mais suscetíveis de caírem nesses golpes. Se elas não tiverem ali o auxílio, a ajuda de um familiar próximo que sabe como funciona
e que vai saber orientar como evitar cair nos golpes mais comuns, auxiliar a fazer uma compra segura, geralmente essas pessoas serão as maiores vítimas desses golpistas, que não vão conseguir ali identificar as armadilhas online. E mesmo nos casos que as vítimas têm conhecimento que precisa fazer essa representação e o fazem, geralmente o processo até a efetiva punição é longo, é demorado, a nossa justiça é falha, é lenta. Então, às vezes, o Estado acaba perdendo o poder punitivo porque o crime prescreve. E esse tipo de coisa também desanima. Dá uma sensação de impunidade e os criminosos acabam se aproveitando disso. Sem falar na dificuldade de rastreamento. Esses criminosos, geralmente, eles usam VPNs, contas de laranjas, chips em nome de terceiros, e rastrear é realmente complexo. Se o golpista é de outro estado, a cooperação entre as polícias já é um pouco mais difícil. Se tiver em outro país, então, nem se fala. Embora a Lei Geral de Proteção de Dados seja importantíssima, nesses casos, ela acaba prejudicando o curso da investigação, que para ter acesso a alguns dados, como dados cadastrais, IPs, geralmente você precisa ali de uma ordem judicial, o que torna esse processo ainda mais demorado e a efetiva punição do criminoso cada vez mais distante. E a gente também não pode esquecer do talento deles, né? Geralmente, estelionatário tem uma lábia, eles vivem disso, né? Então, são pessoas muito persuasivas, muito convincentes. Geralmente é aquela pessoa gente boa. O estelionatário não é aquela pessoa que você já tem uma repulsa ali logo de cara. Não, ele é uma pessoa gente boa, que tem uma conversa agradável, justamente para poder tirar o seu dinheiro. Geralmente eles estão sempre vendendo algo que não existe. Ou é um produto, ou é um serviço. Eles sempre têm algo para te oferecer que parece ser super vantajoso, mas que na verdade só quem vai tirar vantagem é ele disso tudo. E diante desse cenário, bate um desânimo, né? Eu sei. Mas a gente não pode se entregar. Conhecimento é a primeira coisa importante para a gente promover mudança. A gente sabendo o que foi modificado que favoreceu o aumento do número desses crimes, já é o primeiro passo para a gente saber o que a gente precisa fazer. E uma das primeiras coisas é a prevenção. Desconfie sempre. Verifique 1000 vezes antes de você fornecer seus dados, antes de você se cadastrar, antes de você transferir alguma coisa. Nenhuma oferta é tão boa assim e imperdível que você não possa esperar para conferir ali a legitimidade, a veracidade daquela venda ou daquele serviço. Pesquise a reputação das empresas, dos vendedores. Tem um site muito bacana que auxilia nisso, que é o Reclame Aqui. Lá tem várias empresas cadastradas. Geralmente as pessoas levam ali seus problemas. As empresas têm algumas notas. Tem empresas que têm notas boas, outras têm notas ruins. Geralmente uma empresa ali para ter nota ruim é porque ela não responde ali o problema daquele cliente, não traz uma solução. Então, geralmente é um bom parâmetro para você ver a reputação daquela empresa. E se ainda assim você está com dúvida que você está caindo num golpe, manda aquilo ali para um familiar da sua confiança, que você sabe que entende mais de tecnologia que você e que possa te auxiliar. E a última coisa, né, gente, é se você cair num golpe, não se envergonhe. Não tenha vergonha de denunciar, de fazer o boletim de ocorrência, de pedir ali pelo seu direito, de representar naquele processo, para que aquele processo prossiga e possa, de fato, punir o criminoso. Porque quem tem que ter vergonha não são as vítimas, são os criminosos. Eles sim é que estão fazendo algo errado. Se você ali acreditou e caiu num golpe por boa fé, você não é culpado disso. Então não se envergonhe. E compartilhar sempre que possível a informação desses golpes. Você que é mais jovem e tem ali um vô, uma avó, um pai, uma mãe, que não entende muito de tecnologia, mas você sabe que ele utiliza, sempre avisa ali os golpes que estão acontecendo, os mais comuns, ou um golpe novo que surgiu, para alertar aquela pessoa a evitar de ser uma possível vítima. Esse vídeo mesmo é um exemplo. Se você conhece uma pessoa que precisa ouvir tudo que eu estou falando aqui, compartilhe esse vídeo com ela.
E por último, mas não menos importante, né, minha gente, é a cobrança. Cobrar os nossos representantes políticos. Não tem jeito, não tem para onde fugir. A gente precisa estar sempre ali em cima, cobrando, porque eles estão lá nos representando, ganhando o salário público, o dinheiro público, para atender os nossos clamores, os nossos pedidos. E um deles é que chega de tanta impunidade, essas leis precisam ser mais endurecidas, e a gente já está cansado de ver os criminosos se sentindo totalmente à vontade no nosso país. Então a gente só vai conseguir essa mudança se a gente de fato cobrar os nossos representantes, porque a gente precisa de leis mais duras, mais sérias, e que quando tem mudanças, tem que ser para se tornar mais rígida e efetiva a punição do criminoso, e não para flexibilizar para que eles se sintam cada vez mais à vontade. E você, acha que essa mudança na regra geral do crime de estelionato para exigir uma representação da vítima foi boa ou não? Comenta aqui, eu quero muito saber a sua opinião. O aumento dos golpes no Brasil é um problema complexo. E essa mudança, principalmente no crime de estelionato, na minha análise, foi um fator que contribuiu muito para piorar esse cenário, dando uma sensação de falsa segurança para os criminosos. Eles contam com a impunidade, com o silêncio e principalmente com a desistência das vítimas. E entender como a lei funciona e como ela nos afeta é fundamental para sermos cidadãos mais ativos e mais conscientes. Não é só sobre o dinheiro perdido, é sobre a nossa segurança pública como um todo. A realidade é que o Brasil já está cansado de tanta impunidade. A luta contra os golpes é diária e é de todos nós. Precisamos de leis melhores e de um sistema mais ágil, mas também de uma sociedade mais atenta e mais informada. E você aí, comenta, você já sabia dessa mudança que teve lá em 2019 e o impacto que ela teve nesse crime de estelionato específico? Comenta aqui se você já sabia disso e o que você acha sobre o assunto. E se esse vídeo te esclareceu, te trouxe informação nova ou te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa assistir esse vídeo. Muito obrigada por ficar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.